Meus queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 18 do Evangelho de João. Glória a Deus. E nós temos aprendido muito sobre a palavra do Senhor nesse livro que é tão conhecido por todos. Aleluia, o quarto evangelho da Bíblia. E é interessante que quando nós vamos meditar, é nesse momento que Jesus sai do cenáculo. Em 4 mensagens passadas, se os irmãos quiserem depois, se tiverem o desejo de assistir, foi ali Jesus no cenáculo, Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus dizendo, aleluia, que ele era a videira verdadeira, Jesus dizendo que ia para o Pai. E na quinta passada nós vimos a oração sacerdotal. E quando nós vamos ver João 18 primeiro, Jesus tinha saído agora do cenáculo. E é importante, meus irmãos, aqui nesta noite, você ficar ligado e entender esse percurso. Jesus agora sai do cenáculo e vai para o Getsemane, para o jardim, orar ao Pai. Glória a Deus. E através desse jardim, desse local, eu aprendi, e Deus tem algo a nos trazer nesta noite. Nós vamos ver situações que os irmãos já conhecem, mas como eu falei, que essa palavra está tão viva, e nós viemos entender o que precisamos fazer para agradar nosso Jesus. Porque a pregação não é só um contar de história, é algo vivo, é algo que liberta e traz vida para as nossas vidas. Antigamente, eu sei que isso está mudando e muito, pelo menos na nossa igreja, não tem isso dizendo que teologia esfria crente, né? Mas isso não existe, porque é o estudo da palavra. E o estudo da palavra não esfria, ele nos esquenta, glória a Deus. Ele nos aquece. Quem nunca ouviu já, olha, cuidado que letra mata. E saiu uma interpretação totalmente errada. Quando se fala disso, fala da lei. Aleluia, que a punição do pecado era a morte. Mas essa letra, ela não mata, ela dá vida. Essa letra, ela não mata, ela ressuscita o morto, glória a Deus. E que nessa noite nós possamos sair daqui vivos. Eu não sei como você chegou e o nível da espiritualidade que você se encontra, mas que nessa noite Jesus venha mexer com a tua estrutura, meu irmão. A pregação e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo te incomode de um jeito que você perceba onde você precisa mudar. Se é consolo, Ele também vai te consolar, porque Ele nos trata da forma que nós necessitamos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus nesta parte, aleluia, Ele vai para o Getsemane. E algumas traduções falam jardim. Ele vai para o jardim com os discípulos orar ao Pai. Jesus já sabia tudo que estava prestes a acontecer. O texto vai dizer que aquele local era um local conhecido para os discípulos. Jesus costumava levar os discípulos para orar ali, naquele local, naquele jardim. Glória a Deus, aleluia. E naquele local, nós sabemos que esse contexto é o contexto da Páscoa. Nós vimos nas pregações passadas, cidade lotada, e Jesus queria um local reservado para falar com o Pai. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, na agitação da nossa vida, nós precisamos de um lugar reservado para falar com o Pai, para conversar com o Senhor. Nem que seja o banheiro da tua casa, aleluia. Nem que seja o trajeto da tua casa para o trabalho, um momento reservado, mas vá falando com o Pai. Nós precisamos desses momentos reservados com o Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, está chegando o fim. Nós vimos que Jesus passa ali no cenáculo instruindo os discípulos, mas agora a instrução finda. Chega o momento de Jesus ser entregue. Chega o momento, a hora de Jesus ser preso. E neste dia, nesse texto, nós vamos ver Jesus sendo preso. Nós vamos ver como Judas age, como Pedro age, e o que isso tem significado para a nossa vida. Uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. Como essa história se torna tão
viva para os nossos dias. Aleluia. Meus queridos irmãos, João, ele não dá detalhes do que acontece. A gente vê aqui que Jesus foi lá, se vocês estiverem com a Bíblia aberta. Depois Judas já vai ali com os soldados frente a Jesus. Mas se nós vermos Mateus, Marcos, e dá mais detalhes sobre isso. Jesus chama os seus discípulos, aleluia. Alguns ficam no pé do monte, outros vão com ele orar. Pedro, Tiago e João, glória a Deus. Chega no momento que Jesus, olha, ficai aqui, ficai velando por mim. E Jesus vai ao Pai, vai à casa de oração, vai ali ao Santo dos Santos falar com Deus. E ele abre seu coração, e ele fala o que ele estava sentindo, e ele fala o que ele estava passando, glória a Deus. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Vamos ler esse texto, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, ainda nesse sentido introdutório da mensagem, eu aprendo alguns aspectos nessa oração de Jesus. Primeiro, a oração de Jesus é uma oração humilde. Aleluia. É uma oração que ele não chega determinando, decretando. Eu decreto. Você já viu oração assim? Eu não aceito, eu determino. Uma vez eu falando com uma pessoa da minha família, e eu sei que é por ignorância de não conhecer tanta palavra, e ele disse: olha, Deus, ele tem a obrigação de fazer isso por você. Aí, olha, você entendeu o evangelho errado. Nós nem merecíamos ser salvos, e hoje estamos aqui glorificando ao nosso Senhor. O inferno era o destino que nós merecíamos, mas Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus. Uma oração humilde, se possível for. Então, meu irmão, quando for orar para o Senhor, vá com humildade. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor, e você vai se quebrantando na presença de Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Por quê? Porque a vontade do Senhor é sempre melhor. No final das suas orações, inclua essa frase. No final de quando você falar com o Senhor, inclua essa frase. Porque às vezes você pede, nós pedimos, mas às vezes não é o melhor para nós, não é o que Deus quer. A Bíblia diz que nós nem sabemos pedir como convém. Então, quando você orar, você apresenta tudo, e no final: Senhor, mas faz a tua vontade. Aleluia, faz como tu queres, porque a vontade do Senhor é sempre melhor, e ela é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra de Deus. Jesus está agoniado, ele está, aleluia, numa tensão grande, porque ele sabia o que já lhe aguardava. Os textos falam que ele sua sangue. Os irmãos sabem da história, do nível de intensidade que ele estava passando naquele momento. Ele queria que os seus discípulos ficassem lhe apoiando em oração, mas quando voltam, encontram todos dormindo. Aqueles que outrora declararam uma confiança, uma fé inabalável, no momento que Jesus mais precisava, no momento mais crítico, se encontrava dormindo. Glória a Deus. Jesus dá a primeira advertência no capítulo de Mateus, irmãos, filho, versículo 40. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo. Versículo 41. Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente poderia se deter o resto do culto todo apenas aí, mas tem muito o que o Senhor nos falar. Mas Jesus advertiu os seus discípulos: vigia e ora, porque a carne é fraca, para que vocês não entrem em tentação. Mas parece que aquela advertência de Jesus não fez tanto sentido, ou não teve tanta força para os discípulos, porque quando Jesus vai orar, volta novamente e encontra dormindo novamente. Quantas palavras de advertência você tem escutado? Quantas vezes Jesus tem te exortado com amor, mas parece que as coisas não mudam, a situação não muda. Jesus volta, os discípulos estão da mesma forma, e na terceira vez que Jesus chega e ele encontra dormindo, Jesus diz: olha, agora é chegada a hora, se levantam, que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. João não detalha esses fatos, mas nós sabemos que esses fatos tem na Bíblia, nos outros versículos, nos outros textos, glória a Deus, que a Bíblia cita nos evangelhos. Meus irmãos, Jesus, ele foi obediente até o fim. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou todo o sofrimento para nos salvar, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqueles discípulos no momento mais crucial se encontraram adormecidos. Mediante as repreensões e exortações de Jesus, aquelas exortações parece que eles não fizeram efeito na sua vida, porque eles voltaram para o estado de inércia que eles se encontravam. Mas antes de criticarmos esses discípulos, vamos refletir sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós agimos dessas formas? Quantas pregações, quantas advertências, quantas vezes Jesus nos incomoda, nos fala: olha, vigia, ora, tome cuidado para não cair em tentação, você é fraco, a carne é fraca, tome cuidado, e parece que a gente não escuta. Aleluia, glória a Deus. A palavra em Efésios: olha, desperta tu que dormes, bendito seja o nome do Senhor, e que nós viemos sair daqui despertados para a glória de Deus. Meu Jesus, glória a Deus. A Bíblia nos dá a entender aqui no Evangelho de João que João, ele não se preocupa muito em demonstrar esse sofrimento de Jesus, porque João quer demonstrar o Jesus poderoso, o Jesus Deus, o Jesus que está no controle da situação, mesmo indo ser morto. Nós vamos ver aqui no texto, louvado seja o nome do Senhor. Getsemane, meus irmãos, significa prensa de azeite. Nosso Jesus estava ali sendo prensado, moído por nós. Jesus ali estava se derramando para nos salvar, glória a Deus, aleluia. Nesse texto, nessa história, nós vamos ver o grande amor de Deus para com a humanidade, e como a humanidade tende a sempre expor o pior dela para Deus, aleluia. Nós vimos isso, e se a gente trazer uma comparação, irmãos, o primeiro homem desobedeceu a Deus no jardim, o primeiro Adão, e o segundo Adão obedeceu a Deus no jardim, glória a Deus. O primeiro Adão entrou no jardim e saiu derrotado. O segundo Adão, que simboliza Jesus, entrou no jardim e saiu vitorioso, glória a Deus, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O primeiro Adão foi desobediente, o segundo Adão, Jesus, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, glória a Deus. Ele fez tudo isso, irmãos, para nos dar acesso a um terceiro jardim no céu, glória a Deus. Isso que Jesus passou,
A maldição que ele levou dos pecados foi para nos dar livre acesso a um jardim maravilhoso no céu, que Apocalipse diz que lá não tem choro, não tem pranto, as águas são cristalinas, e ali nós adoraremos ao Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Primeiro jardim no Éden, jardim da desobediência. Segundo jardim no Getsêmani, jardim da obediência. E o terceiro jardim é o céu, ali onde nós desfrutaremos paz para todos sempre com o nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E trazendo essa reflexão do jardim, essa simbologia do jardim, esses acontecimentos que passam desse contexto, vem Judas, versículo 3, né? Judas vai, aleluia, olha ali, Judas recebido a corte. Essa corte simbolizava 600 soldados, e ele vai com soldados, oficiais, os principais sacerdotes, fariseus, com lanternas, tochas e armas. Judas encabeçando aquela multidão de soldados, talvez ali fazendo um cerco para pegar Jesus, para, aleluia, capturar Jesus. Mas Judas não conhecia o Senhor. 3 anos andando com Jesus, participando dos milagres de Jesus. Lembra daquela autoridade? Eu lhe dou autoridade para pisar em serpentes. Judas estava lá, recebeu tudo isso, mas não conhecia Jesus, não conhecia o seu mestre, não conhecia o seu Senhor. Aleluia, porque Jesus disse que se entregaria voluntariamente, que ninguém tiraria a sua vida. Então para que trazer esses 600 soldados? Para que tentar tramar tudo isso? Ele veio, irmãos, de uma forma como se Jesus fosse resistir, como se Jesus fosse lutar. Ele planejou, ele diz: olha, aquele que eu beijar fez um plano maligno para capturar o nosso Jesus. Não conhecia Jesus, servia há muito tempo, mas não conhecia o Senhor. Estava entre os 12, mas não conhecia o Senhor. Trabalhava para Jesus, mas não conhecia o Senhor. Aleluia. Quantos irmãos trabalham para Jesus e não conhecem ao Senhor? Evangelizam quem não conhece, falam de Jesus, mas não tem experiência com Jesus, não conhece Jesus, não tem uma vida íntima com Jesus. Judas era assim, fazia tudo, mas era um perdido. Trabalhava, era tesoureiro, tinha carro, mas era perdido, não era salvo. Glória a Deus, aleluia. Não conhecia que Jesus ia se entregar voluntariamente em prol da sua igreja. E eu fico pensando, irmãos, quantas oportunidades Judas perdeu, quantas chances perdidas por ele, quantas pregações ele ouviu, quantas vezes ele ouviu Jesus fazendo milagre, quantas vezes ele dormiu ao lado de Jesus, quantas oportunidades tão perto, mas tão longe, do lado, mas perdido. Aleluia. E quantas pessoas se encontram assim? Tantas oportunidades, tantas pregações, tantas chances, tantos livramentos, tantos louvores, tantos convites, tantos folhetos. Quantas vezes foi evangelizada? Oportunidades perdidas. Judas perdeu todas as oportunidades possíveis. Aleluia, e não conheceu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez algo, irmãos, pior. Além de trair Jesus, ele trai com um beijo. E o beijo era algo carinhoso. As pessoas se cumprimentavam com um beijo, um sinal de afeto, um sinal de carinho. Aleluia, um sinal que a pessoa admirava e gostava. Aleluia, se cumprimentava com um beijo. E além de trair, ele trai desta forma, glória a Deus, um beijo fingido. Aleluia, uma adoração e um gesto fingido. Mas Jesus conhecia todos, inclusive Judas. Não dá para fingir ser para Jesus,
Para qualquer pessoa nós fingimos, menos para Jesus. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Não adianta nós dizermos algo, mas o Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Ele sabe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, vendo Judas pilotando aquele exército de soldados, Judas já tem beijado, já tem acontecido toda a cena. E Jesus diz: olha, versículo 4, se não me engano. Jesus chega e diz: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. Esse sou eu é aquele mesmo eu sou. Jesus disse: sou eu a quem vocês procuram. Glória a Deus. E quando Jesus bradou desta forma, aqueles 600 soldados recuam e caem por terra. Glória a Deus. Para Jesus dizer que Ele estava no controle da situação, que ninguém estava pegando Ele de surpresa, que poderia fazer plano, poderia arquitetar tudo, mas Ele controlava toda a situação. Aleluia. O Cordeiro estava se entregando voluntariamente, ninguém estava fazendo nada, Ele estava se entregando. Aleluia, glória a Deus. Ele pergunta novamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquela situação, aquelas pessoas levam a Jesus. Jesus diz: olha, deixe os discípulos irem. Glória a Deus. Versículo 8, né? Versículo 8. E vós diz: sou eu, se pois me buscais a mim, deixai estes ir. Meus irmãos, eu admiro e eu acho lindo de Jesus. Mesmo Jesus sendo preso, Jesus defendia os discípulos. Mesmo Jesus ali no seu pior momento, Jesus faz questão de proteger a vida dos discípulos. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui, irmãos, Ele mostra que Ele está no controle total da situação, que o homem não controlava a situação, era Jesus que estava no controle de tudo. Glória a Deus. E eu tenho uma palavra para você nesta noite: Jesus está no controle da tua vida. Essa situação, por mais que pareça fora do lugar, difícil, entenda, Jesus está no controle. Nada saiu do controle de Jesus. Por mais que a luta seja grande, por mais que o gigante seja grande, Jesus está no controle. Eu lembrei do servo de Eliseu desesperado quando veio uma grande multidão. Eliseu disse: olha, homem, abre os teus olhos, ora o Senhor maior que está conosco. E ele abre os olhos e vê carruagens e cavalos de fogo muito maiores, porque maior que peleja por você. E Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu as rédeas dessa situação. Ele continua no controle de tudo. Quem está recebendo esta palavra, glorifica o nome do Senhor. Naquele momento, naquele inteirinho, Pedro quis mostrar sua devoção a Deus. E eu peço para você dobrar sua atenção nesta noite. Ele tira a sua espada e, querendo defender Jesus, querendo matar aquele soldado, corta a orelha daquele homem. E ali Jesus repreende Pedro, porque se dá a entender que Pedro não entendeu a mensagem que Jesus queria falar ou dizer. Jesus diz: olha, Pedro, não faça isso, porque se eu quisesse, eu orava o Pai, e o Pai mandava legiões de anjos ao meu favor. E eu entendo, sabe o que, irmãos? Que Pedro agiu de forma errada, usou a arma errada, numa situação errada, e o resultado foi errado. Glória a Deus.
Pedro agiu assim porque Pedro dormiu. Pedro não se atentou às palavras que Jesus disse para se tornar vigilante, aleluia, para se tornar, estar em oração, vigiando para não cair em tentação. Pedro agiu por conta própria. Irmão, Pedro usou a mesma arma do inimigo para defender Jesus. Escute o que eu tenho para lhe falar nesta noite. Jesus não precisa que nós viemos a defender Ele. Tem muitos irmãos que para defender Jesus fazem como Pedro, ferem outra pessoa. Querem defender Jesus, aleluia, até a sua intenção é boa. A intenção de Pedro era boa, só que era um zelo, aleluia, errado. Era um zelo, glória a Deus, sem conhecimento. Quantos irmãos por aí tem um zelo pela obra, mas quando vai defender a obra machuca o seu irmão, machuca outra pessoa, fere com palavras, aleluia, glória a Deus, desabanha a espada e acaba querendo defender a causa de Jesus. Talvez a motivação é errada, mas o resultado é errado, queridos, porque acaba ferindo o seu irmão, acaba ferindo o seu próximo e acaba não trazendo o resultado que ele desejaria. Glória a Deus, porque usou a mesma espada do inimigo. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos entender que a nossa luta é uma luta espiritual. Repito mais uma vez, Jesus não precisa que você defenda Ele. Jesus quer sim que nós sejamos uma voz nessa terra, para as pessoas perdidas, para esse mundo carente, levando a palavra de salvação. Aleluia. Foi isso que Jesus falou para Pedro: olha Pedro, você não precisa me defender, porque se eu quisesse, orava ao Pai, e o Pai mandava uma legião de anjos ao meu favor. Sabe quando um irmão decide usar uma espada? Quando ele fala assim: olha, agora eu vou agir do meu jeito, agora eu vou agir do meu jeito, entende tudo, agora vai ser do meu jeito. Aí você age por conta própria, aí você tira a espada e sai machucando quem está na sua frente. Mas depois Pedro entende, aleluia, a real motivação que Cristo queria para ele. Quando ele desabanha a espada do Espírito, 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Precisamos usar as armas certas, na hora certa, que o Senhor nos dará vitória. Aleluia, glória a Deus. Pedro agiu assim, irmãos, porque Jesus já tinha advertido ele há muito tempo. E outra coisa que eu queria falar aqui, Pedro agindo assim, Pedro estava sendo um empecilho para o plano que Jesus queria realizar. Jesus queria ser entregue, Jesus disse que ia ser entregue, e Pedro queria interromper o plano de Jesus. Pedro estava sendo um empecilho na obra de Jesus. Precisamos refletir quais armas nós estamos usando. A igreja está recebendo essa palavra aí, glória a Deus, aleluia. Pedro estava desta forma. Jesus adverte Pedro, e Pedro corta a orelha de mal. Jesus pega a orelha de mal e cola, e faz o milagre, aleluia, e traz a restauração para aquele homem que tinha recebido pelo golpe um membro amputado. E eu fiquei imaginando a reação de Malco, o homem que foi preparado para matar, para ferir, para agir, para lutar, e recebe a cura daquele que ele ia contra. Glória a Deus. Eu não sei, o texto não relata se pessoas se converteram, se algum soldado se converteu, mas eu creio que Jesus falou plenamente com vários corações ali.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos deixam Jesus, inclusive Pedro, todos saem. Jesus é preso, vai para Anás, Caifás, jogando Jesus para um lado e para o outro. E nós vemos o sistema religioso corrompido daquela época, porque só poderia ter um sumo sacerdote, e tinha dois, Anás e Caifás. Então, sistema totalmente corrompido. Por isso que Jesus veio ali, para mostrar o reino dos céus. E a Bíblia diz que o nosso Jesus e o teu Jesus, não fazendo nada, ao ser interrogado, leva uma bofetada de um soldado. Aleluia, glória a Deus. Por quem? Por nós, por amor a nós. E quantos de nós não resistimos a nada e qualquer coisa queremos deixar o nosso Jesus? E quando sendo interrogado naquele julgamento falso, arranjado, questionaram Jesus sobre os discípulos. Jesus não diz nada, Jesus só fala dele mesmo. E até aqui eu vejo Jesus protegendo os seus discípulos. Enquanto Jesus está desse jeito, intercedendo pela nossa vida, aleluia, sofrendo por nós, defendendo os seus discípulos, Pedro está negando ele. Pedro começa a sua cena de negação ao nosso Jesus. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer, meus irmãos, que Pedro seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que nós seguimos a Jesus, ou se alguém segue a Jesus de longe, esse alguém tende a errar, a pecar e a negar o nosso Deus. O que é seguir Jesus de longe? É não querer perder Jesus de vista, mas não querer estar tão próximo dele. Aleluia. É dizer que é crente, é estar aqui no culto, mas está sua vida envolvida. E quanto mais você segue Jesus de longe, mais você se envolve com as coisas do mundo. Aleluia. E isso, irmãos, tem que ser algo que fale fortemente ao nosso coração. Veja o que acontece com Pedro. Pedro passa a seguir Jesus de longe, observá-lo de longe. E aí Pedro senta numa roda onde tem pessoas que provavelmente aquelas pessoas zombaram de Jesus, mandaram prender Jesus e talvez até esbofetearam Jesus. E Pedro lá, porque estava seguindo Jesus de longe. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu já está aí de prova. Tem certos descansos que eu não me sinto à vontade, porque a conversa não é a mesma, a conversa não se encaixa, o pensamento é diferente. E eu fico ali um peixe perdido, aleluia, naquela situação. Aleluia. Se você se sente à vontade com conversas que muitas vezes não são do agrado de Deus, algo está errado nessa situação. Pedro estava seguindo de longe, e Pedro começa a ser envolvido. Pergunta: olha, você é um seguidor de Jesus? Ele nega. Aleluia. Está perto de um braseiro, de um local de fogo, e as pessoas questionam de novo: olha, você é aquele, sim, aquele Galileu? E ele diz: não sou. Pedro já estava sentado naquela roda de escarnecedores, aleluia, ocultando a sua verdadeira identidade. Pedro estava sentado num local de pessoas que blasfemavam de Jesus, pessoas que não gostavam de Jesus, e Pedro ocultava a sua identidade. Aleluia. Pedro mais uma vez é questionado, e na terceira vez ele começa a blasfemar, conjurar, jurar que não conhecia. Algumas traduções dizem, ele começa a falar até palavrão. Veja só, irmãos, aonde chega o homem. Pedro tinha falado para Jesus que nunca o negaria, que nunca o trairia, que se todos lhe deixassem, Pedro permanecia fiel. Mas tudo que ele falou, ele não cumpriu,
um líder, alguém separado para a obra, alguém que seguiu Jesus, agora estava no fundo do poço, porque não vigiou, não orou, não se atentou para as advertências que Jesus tinha dado. Como está a sua vida? Como está a tua situação? Aleluia! Como você está passando? O que está acontecendo com você? Jesus lhe conhece. É por isso que você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Na terceira vez que Pedro nega, Jesus vai passando, e Jesus olha para Pedro, e aquele olhar quebra Pedro todo, e aquele olhar desmancha Pedro todo, porque Pedro se lembra o que Jesus tinha falado, o que ele tinha prometido. Pedro se lembra de tudo, e Pedro começa a chorar amargamente. Glória a Deus. Imagine aí, irmãos, Pedro saindo daquele local, porque Marcos diz que ele sai dali e ele vai para sua casa chorando. E a palavra chorou amargamente. Esse amargamente é como se fosse uma água podre no original, ele colocando tudo para fora. Tente imaginar Pedro se lembrando de tudo que prometeu ao Senhor, que seria fiel, que não negaria ele, que mesmo que todos negassem, ele permanecia fiel, que, aleluia, onde Jesus estivesse, ele estaria, dos ensinamentos, da ceia. Eu imagino Pedro se lembrando de tudo e chorando. E esse mesmo sentimento, irmãos, tem que estar em nós. Esse mesmo coração contrito por ter a nossa vida espiritual tão mesquinha, por passar dias e dias e nós não conseguimos evoluirmos na nossa espiritualidade com o Senhor. Parece que estagnamos e não conseguimos ter degraus a mais de intimidade com Deus. De o tempo se passar e nós não ganharmos uma alma para Jesus, de sermos muitas vezes negligentes na sua presença. Isso tem que nos deixar nosso coração contrito e triste, e se arrepender como Pedro se arrependeu. Aquele momento quando Jesus olha para Pedro, Pedro se quebra todo. Marcos diz que ele sai dali chorando, porque ele sabia o que ele tinha feito era errado. Ele sabia que ele tinha negado o seu Deus. Ele sabia de tudo, aleluia. Ninguém precisava dizer nada. Tudo veio à sua mente. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? É Jesus falando com você nesta noite. É Jesus olhando para você nesta noite. E o olhar de Jesus não é condenatório, é uma oportunidade para nós mudarmos a sua presença. Aleluia, é uma oportunidade para nós mudarmos diante da presença do Senhor. Como está a sua vida diante de Deus? O que você tem prometido e não feito? Como está a sua espiritualidade? Jesus olha para a tua vida nesta noite. Glória a Deus, e Jesus quer te transformar. Bendito seja o nome do Senhor.